Ida e Sérgio, nós são alunos que a gente começou agora uma turma de liturgistas, tá? Estou aqui há 2 domingos dirigindo o culto, mas nós formamos uma turma de liturgistas que passará pelo pastor. O pastor vai estar ministrando um curso. Então você que sente o desejo no coração de vir até aqui, dirigir o culto com a gente e tal, pode se inscrever ainda, né, pastor? Ainda conseguimos. Nós começamos hoje, foi a nossa primeira aula. Então, assim, nós vamos marcar a próxima aula, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp e você pode participar com a gente. É um pré-requisito para dirigir os cultos, passar pelo crivo do conselho e do pastor junto com a gente aqui no curso. Então, quem quiser participar, sinta-se à vontade. No final do culto, me procura e a gente vai dar o direcionamento a todos vocês. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Então, peço a você que estenda uma de suas mãos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor amado Deus e eterno Pai, em teu altar, ó Deus, colocamos o teu servo, que estará ministrando, Senhor, a tua palavra. Que ele não fale aquilo que agrade os nossos ouvidos, mas aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos ouvidos. Que a tua palavra entre em nossos corações. Se estamos aqui, viemos aqui, é para ouvir o que o teu evangelho tem a nos dizer, ó Pai. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Que o Senhor conduza o teu servo durante toda esta pregação. Em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Boa noite a todos, a todas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Série atual, série natalina, Jesus, centro do Natal. Mensagem de hoje, Jesus, centro da nossa esperança. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós não projetaremos o texto bíblico, então eu peço aos irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias, liguem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficará grávida em idade avançada.
As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Palavra do Senhor. Amém? Você acredita em milagres? O Natal é um lembrete de que nada será impossível para Deus. Amém? Você acredita em milagres? Pois bem, o Natal é um lembrete de que nada será impossível para Deus. Alguém escreveu que se não há milagres, então não há Deus. Se Deus não existe, então a história do Natal é, na melhor das hipóteses, uma fábula, ou, na pior, uma fraude completa. Porque o Natal é sobre milagres. É um lembrete de que nada será impossível para Deus. A história do Natal é a história milagrosa da intervenção de Deus no mundo. Deus enviou um anjo, Gabriel, para Nazaré. O texto diz uma cidade, mas era uma aldeia, era uma vila bastante despretensiosa na Galileia. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade, uma aldeia, uma vila na cidade da Galileia, uma vila, uma aldeia despretensiosa na Galileia. O anjo veio visitar Maria, a jovem Maria, que estava noiva de José, e diz o texto, descendente do rei Davi. O texto diz no versículo 27, a uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Portanto, ligada à família real, da qual viria o Messias. Agora, preste atenção. A menção da linhagem familiar de José liga Jesus ao rei Davi e prepara o palco para a declaração de que Jesus assumirá o trono de Davi. Olha o verso 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Ao mesmo tempo, o silêncio sobre a família de origem de Maria sugere a marginalidade da sua posição social. Maria não tinha pedigree. Maria, o silêncio sobre a família de origem de Maria, fala da família de origem de José, descendente do rei Davi.
Mas o silêncio em torno da família de origem de Maria sugere a marginalidade de sua posição social, a marginalidade de seu status social, do seu extrato social. Ela não tinha pedigree. O versículo 28 diz que Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alegre-se, mulher favorecida. Confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Presta atenção. Você encontrou graça diante de Deus. Maria era uma crente. Ela acreditava na palavra de Deus. No entanto, a escolha de Maria por Deus para dar à luz a este filho surgiu da graça de Deus e não de qualquer mérito que Maria possuísse. Você encontrou favor diante de Deus. Você encontrou graça diante de Deus. A escolha de Maria por Deus para dar à luz a este filho surgiu do favor de Deus, surgiu da graça de Deus e não de qualquer mérito que ela possuísse. O anjo disse: Maria, você encontrou graça, você encontrou favor. Graça é favor imerecido. Maria era objeto da bondade imerecida e graciosa do nosso Deus. Não havia méritos, havia graça. Não havia méritos, havia favor. Ela era objeto da bondade merecida. Ela era objeto da graça de Deus. Sua descrição, preste atenção, sua descrição como alguém que foi agraciada, como alguém que foi favorecida, deixou absolutamente claro que Deus agiu em seu favor e não por causa dela. Maria era uma crente. Ela acreditava na palavra de Deus, mas não possuía méritos. Ela achou graça. Ela encontrou favor de Deus. A visitação do anjo é muitas vezes chamada de quê? De anunciação. Já ouviram isso? A visitação do anjo, do Gabriel, é muitas vezes chamada de anunciação por causa do conteúdo do anúncio. Gente, olha o conteúdo do anúncio do anjo. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Nós podemos aplaudir Jesus. O seu reino jamais terá fim. Maria era virgem,
Maria é 2 vezes descrita no texto como virgem. E esse fato não lhe passou desapercebido quando recebeu a notícia do anjo. Quando recebeu a notícia do nascimento de Jesus. Sendo virgem, ela perguntou como isso poderia acontecer. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Maria estava com medo, confusa, angustiada, porque a mensagem do anjo afirmava que ela conceberia, mesmo sendo virgem, em vez de isso acontecer depois, quando ela se casasse com José. Então imagine a jovem Maria, com medo, confusa, angustiada. Como isso acontecerá? Ela pergunta ao anjo. Eu sou virgem. O anjo respondeu, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. O anjo informou-lhe, no versículo 37, que nada será impossível para Deus. O Natal é sobre milagres. O Natal é sobre um Deus que faz milagres. De um Deus que intervém na história humana, que entra na história. O nascimento virginal, ou a concepção virginal de Jesus é importante por 2 razões. Você já parou para pensar por que isso é importante? 2 razões. Primeiro, cumpre uma das profecias messiânicas mais importantes do Antigo Testamento. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Olha a profecia. A virgem ficará grávida. Isso lá no Antigo Testamento. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, de Deus conosco. Primeiro, o nascimento virginal de Jesus cumpre uma das promessas mais importantes do Antigo Testamento. Uma profecia messiânica. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, lá no Antigo Testamento. Centenas de anos antes, eis que a virgem ficará grávida, disse o profeta Isaías, e ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Por que o nascimento virginal de Jesus é importante? Porque cumpre as profecias messiânicas, porque cumpre a palavra do Senhor. Mas o nascimento virginal também é importante, porque é sobre Jesus. Trata-se da identidade de Jesus. O nascimento virginal de Jesus declara que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Trata-se da identidade de Jesus. O nascimento virginal declara que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Alguém disse que o fato de Jesus ter nascido de Maria significa que Jesus é totalmente humano como nós. Porque Jesus não é concebido por um homem, mas por Deus, significa que podemos afirmar que Jesus também é totalmente divino como Deus. Percebe como é importante
o nascimento virginal, concebido pelo poder do Espírito Santo, como diz a palavra, como diz o credo dos apóstolos. Primeiro, testifica sobre as profecias. Depois, testifica da identidade de Jesus. Ele é homem e ele é Deus. É um mistério da fé. Mas qual foi a atitude de Maria? Qual foi a resposta de Maria? Maria disse sim. Ela confiou em Deus. Versículo 38, Maria disse, olha, eu quero que você preste atenção nisso. Maria disse, sou serva do Senhor. Amém? Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Eu sou serva do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Maria deve ser honrada. Honrada pelo seu modelo de fidelidade. Pelo seu modelo de serviço a Deus. Ela disse sim. Ela consentiu. Ela abriu mão dos seus planos pelos planos de Deus. Ela se submeteu. Maria deve ser honrada pelo seu modelo de fidelidade, de serviço a Deus, bem como pela sua disposição. Imagine, minha gente, pela sua disposição de enfrentar acusações de que ela era uma adúltera. Você acha que ela não enfrentou isso na vila, na aldeia, na vizinhança, os olhares, as acusações? Ela estava disposta a enfrentar as acusações de que ela era culpada de adultério, quando ela aparecesse grávida antes do casamento. Maria, você está grávida? É de José não, é do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar nisso? Ela deve ser honrada, sim, pelo seu modelo de fidelidade, pelo seu serviço a Deus, pela sua disposição a sofrer pela causa do reino. Ela acreditou em Deus mesmo quando Ele fez promessas incomuns. Mas tendo dito isso, isso não significa que ela deve ser adorada. Isso não significa que ela é mãe de Deus. Isso não quer dizer que ela deve ser adorada, colocada num pedestal. Se ela pudesse ver isso, ela diria: não, eu sou serva do Senhor, eu sou escrava do Senhor. Não é isso que o texto diz. Ela não é a senhora, ela é a serva. Eu sou serva do Senhor. E no cântico de Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas queria, na sua narrativa, que nos identificássemos com o exemplo de Maria, exemplo de fidelidade, exemplo de serviço, exemplo de fé, exemplo de obediência, mas não a exaltássemos indevidamente. Quando Maria humildemente concordou: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Eis aqui a tua serva, faz conforme a tua vontade. Como é que Maria se apresenta diante de Deus? Como senhora dos céus? Ou como serva?
Serva. Serva. Ela estava confiando em Deus e colocando a sua vida a serviço do reino. Serva. Depois de 9 meses, Jesus nasceu em Belém da Judéia, perto de Jerusalém. Ele nasce numa humilde manjedoura, num coxo, num celeiro entre os animais. E alguém diz que, é um pastor anglicano, que diz que o nascimento de Jesus foi o evento mais significativo da história, porque foi o dia em que Deus se tornou homem. Você crê nisso? O Natal é sobre milagres, o Natal é sobre a intervenção de Deus no mundo. Se você não acredita em milagres, você não acredita em Natal, você não acredita em Deus. O Natal é sobre milagres, é sobre que o impossível pode acontecer, que não há nada impossível para o Senhor. O Senhor tem um dicionário, por assim dizer, e que nesse dicionário não consta a palavra impossível. Você crê nisso? Não consta a palavra impossível. Isso faz parte do dicionário humano. O dicionário de Deus não tem a palavra impossível, porque tudo é possível ao Senhor. O Deus do universo entrou em nosso mundo e se humilhou para se tornar um de nós. E o mistério é que Jesus realmente se tornou um homem, mas permaneceu totalmente Deus. Percebe por que o nascimento virginal é importante? Cumpre a profecia e declara a identidade de Jesus. Sendo filho de Maria, totalmente humano. Sendo concebido pelo Espírito Santo, totalmente Deus. Eu quero caminhar para o final e quero fazer 3 afirmações. A primeira afirmação: Deus faz milagres. Eu quero me dirigir a você. Você que está enfrentando circunstâncias que parecem impossíveis, ou problemas que parecem não ter solução. É importante que você, a exemplo de Maria, confie em Deus. Pouco importa o tamanho dos problemas, Deus é ainda maior. Não importa o tamanho dos problemas, porque sempre Deus será maior. Embora Deus não prometa mais nascimentos virginais, Deus é capaz de intervir e realizar milagres na nossa vida e na nossa história. Deus pode fazer o impossível agora mesmo, aqui mesmo na sua vida. Segunda afirmação que eu quero passar para vocês. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Talvez você esteja aí com problemas de autoestima, sentindo-se indigno, inadequado, incapaz. Eu quero que você lembre de uma jovem chamada Maria, porque ela era uma improvável. Ela era uma improvável, sem status, sem pedigree, às margens, e Deus disse: é você. Porque Deus usa pessoas improváveis, porque Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Que caia por terra hoje à noite todo sentimento de indignidade, de inadequação. Lembre-se de Maria, ela era um improvável e Deus a tomou. Mas ela disse: eis-me aqui. Sim. Deus só espera o meu sim. Ele só espera que eu diga: eis-me aqui, Senhor, usa a mim.
Ele só está esperando o seu consentimento. Ele não quer violentar você. Ele está esperando que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Apesar do seu lugar marginal no seu mundo social, Deus escolheu Maria para um papel incomum. Uma pessoa simples para fazer algo extraordinário. Deus lhe mostrou graça, favor. Você pode ficar tentado a pensar assim: sim, Deus escolheu Maria, mas eu não sou ela. É verdade que você não é ela, mas Deus ainda é Deus e Ele não mudou. Ele não mudou. Ele ainda adora fazer o impossível acontecer. Quando, contra todas as probabilidades, não vai dar certo não. Contra todas as probabilidades, Deus, Ele ama, Ele adora, Ele tem prazer de fazer coisas extraordinárias e impossíveis através de pessoas absolutamente comuns como eu e você. Deus ainda é Deus? Deus mudou, minha gente? Então Deus ainda pode usar a sua vida. Pessoas improváveis para a glória dele. Independente de onde você esteja, ou de quem você é, do seu status social ou do seu pedigree, Deus quer usar a sua vida. Nunca esqueça disso. Deus quer usar a sua vida. Eu quero fazer uma última afirmação. Primeiro, Deus realiza milagres. Depois, Deus, Ele usa pessoas improváveis. Mas eu quero finalizar dizendo que Deus cumpre cada uma das suas promessas. Versículo 33. Gente, eu parei nesse versículo. Eu não consegui sair dele. E Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Eu parei aqui. Eu não consegui mais avançar. Embora o anjo tenha prometido a Maria que Jesus reinaria sobre Israel, Jesus nunca se tornou rei da maneira como normalmente os reis fazem, sentando-se em um trono terreno. Não. A promessa aponta para uma realidade extramundo, pois nenhum mero rei ou reino dura para sempre. A promessa é que Jesus assumirá o trono de Davi, aponta, em última análise, ao reinado de Deus que Jesus inaugurou com a sua vida, morte e ressurreição. Infelizmente, nós vivemos num mundo cheio de maldade, cheio de tristeza. E na verdade alguns podem estar se perguntando hoje: como nós podemos celebrar o Natal em um mundo como este? Caótico, está um caos, um mundo caído, em decomposição. Como podemos celebrar o Natal em um mundo como este? Há problemas por toda parte. Eu tenho a minha cota de problemas, porque Deus não faz alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Natal é a resposta de Deus para todas essas perguntas e dúvidas. Jesus veio ao mundo e através da sua vida, morte e ressurreição, redimir a humanidade e toda a criação. A esperança consiste em um já, mas ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas não completamente. Lembra quando Jesus dizia: e o reino de Deus está entre vós? O reino de Deus chegou com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus inaugurou o reino, mas o reino não chegou plenamente, não chegou completamente, não chegou totalmente. Por isso que é já, mas ainda não. Ele já chegou, mas não em sua plenitude. Sim,
Ainda existem muitos problemas no mundo, mas o Natal é a resposta. Nós devemos nos agarrar às promessas de Deus, à esperança de que quando Jesus rasgar o céu, chegará o fim desse mundo caótico e em decomposição. Chegará o fim de todas as guerras, chegará o fim de todo o sofrimento, de toda dor, de toda lágrima, de todo ódio, de toda vingança, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, sentado no trono, dirá: eis que faço novas todas as coisas. O Natal é sobre milagres, o Natal é sobre esperança de um Deus que não conhece o impossível. Naquele dia, quando Jesus rasgar os céus, nós estaremos com Ele para sempre. E toda dor, todo luto, toda lágrima deixará de existir, porque Ele fará novas todas as coisas. Percebe como o Natal é importante? Percebe como Jesus, o nascimento de Jesus é importante na história da redenção? Perceba que tudo começa com a criação dos céus e da terra, mas tudo termina com a criação de novos céus e nova terra. Deus está conduzindo a história para o seu desfecho. Deus está conduzindo a história para a consumação. Naquele dia, nós estaremos com Ele para sempre. Você crê nisso? Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Quero que você coloque diante do Senhor as suas circunstâncias. Elas parecem impossíveis. Os problemas parecem não ter solução. Eu quero dizer que Deus ainda faz milagres. Eu quero que você lembre de deixar a sua indignidade de lado, porque Deus ainda usa pessoas como você e eu, improváveis e comuns, para fazer coisas extraordinárias. Eu quero que você deixe as suas dúvidas e seu ceticismo de lado, para acreditar num Deus que cumpre as suas promessas, de um Deus que um dia colocará um ponto final na história como nós conhecemos. Tem uma canção que diz assim: lembra, Senhor, lembra das suas promessas, lembra do teu povo, lembra do teu plano, lembra de cada um de nós. Lembra, Senhor, palavra viva. Vamos nos colocar de pé. Quero que você coloque toda a sua esperança no Senhor. Não posso te Que ouvir, os seus olhos estejam postos no Senhor. e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus.
Deve ter sido poder. Quando as nuvens estão densas, é bom a gente lembrar que não importa o tamanho dos nossos problemas, Deus é ainda maior. Que sempre haverá um novo amanhã preparado para mim e para você. Não importa as batalhas que temos que travar, Deus está com você. Haverá sempre um novo amanhã. Deus vai cumprir cada palavra e cada promessa na sua vida e na minha vida. Você crê nisso? Até porque, minha gente, Ele não pode te esquecer. Aquilo que nós cantamos está na Bíblia. O Senhor não pode nos esquecer porque o seu nome está gravado nas mãos dEle. De modo que às vezes nós esquecemos do Senhor, mas Ele nunca esquece de nós. Eu ouso dizer que nesse momento Ele está pensando em você. Eu ouso dizer, com base na palavra, de que Ele está à destra do Pai, intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você não deixe a sua cruz pelo caminho, para que você tenha perseverança. Esse é o nosso Deus. Eu quero dizer para você nesse final de culto, aquilo que o anjo disse a Maria. E se você crê, e se você quiser aplaudir, você pode fazer. Para o Senhor não há impossíveis. Não há impossíveis.